Bem-vindos a mais um capítulo de Dias do Clube com História. A 4 de abril de 1920, em Sete Rios, em Lisboa, a tarde tornou-se histórica para o Futebol Clube do Porto porque pela primeira vez conseguiu enfim bater o Benfica por 3-2. Em tão épico escrevia-se no 1º de janeiro. O nosso campeão venceu o fortíssimo agrupamento da capital por 3-2. É um resultado que deve animar extremamente os nossos amadores de futebol, amigos da sua terra. O que é estranhável e até certo ponto digno de censura é o facto de nenhum dos jornais de Lisboa se referir a este encontro, noticiando o seu resultado, quando é certo que, quando os portuenses perdem, a imprensa local está sempre pronta a fazê-lo. A verdade, porém, é que desta vez, e em campo estranho, o Futebol Clube do Porto conseguiu vencer o Benfica numa luta renhida e interessante, na qual foi necessário empenhar todos os esforços e energias. O Benfica apresentou-se com o seu melhor núcleo de jogadores, o que torna a vitória do Futebol Clube do Porto duplamente honrosa. A assistência, que era numerosa, reconheceu o valor da equipa portuense e manifestou-lhe, por vezes, a sua empatia. Face à decisão da imprensa da capital em ignorar este jogo e o seu resultado, Alexandre Calvo, capitão-geral do Futebol Clube do Porto, publicou no 1º de janeiro de 17 de março de 1920 uma carta sintomática que era, sobretudo, um grito de revolta com revelações insólitas e impressionantes, indícios claros de uma guerra norte-sul que estava latente, existia e arrebatava. Escreveu assim então o nosso capitão-geral Alexandre Calvo. Quero frisar que os jogadores do Futebol Clube do Porto não só se portaram de uma maneira brilhante em ambos os desafios, contra o Império e contra o Benfica, como foram também extremamente corretos para com os seus adversários e para o público, não tendo abandonando o campo de jogo no decorrer da segunda parte do primeiro desafio por uma vontade, mas sim porque o público se manifestou ruidosamente e invadiu o campo, não consentindo a continuação do jogo contra o Império. Eu não viria de modo algum falar neste assunto se a imprensa desportiva da capital pusesse um pouco de parte o seu facciosismo e fizesse com imparcialidade e lealdade o relato de ambos os desafios. Mas assim não procedeu. E os jornais, que têm a sua secção desportiva e que pelo menos costumam anunciar aos seus leitores os resultados dos desafios, deixando desta vez de o fazer, exceto um que falou do resultado do primeiro desafio, mas que não disse a expressão da verdade. Com efeito, o Futebol Clube do Porto não perdeu com o Império, como esse jornal publicou. Se tivesse contado os factos como eles se passaram, deveria ter dito que o jogo entre o Futebol Clube do Porto e o Império não chegou a terminar porque o público, indignado principalmente com a arbitragem, protestou ruidosamente, incitando os jogadores a abandonar o campo, sendo este logo a seguir invadido pela assistência, não consentindo que o jogo continuasse e aclamando com entusiasmo os jogadores portuenses, sendo até o guarda-redes levado ao colo pela multidão que delirantemente o ovacionava. Esta é que é pura verdade. O Futebol Clube do Porto não perdeu com o Império. O segundo desafio, jogado contra o Benfica, foi ganho pelo Futebol Clube do Porto por 3-2. Este resultado não veio em nenhum jornal dos que mantêm uma secção desportiva. A razão deste silêncio é simples. Lisboa em futebol há 10 anos ou mais que estava habituada a vencer o Porto, conseguindo quase sempre mais ou menos fáceis vitórias. Este ano o Porto quis vencer e venceu.
e para isso trabalhou com vontade, desfazendo assim a ideia que muitos tinham de ser impossível tão cedo o Norte triunfar do Sul. Eis a razão porque foi tão pouco falada a vitória dos portugueses. Quanto aos jornais desportivos, um deles, que por sinal costuma trazer uma resenha bastante desenvolvida dos bons desafios, limita-se a fazer uma pequena apreciação que por acaso não condiz nada com o título. E essa mesma, feita em tipo pequeno, como que a ver se passava despercebida. Inclusivamente, em lugar de dizer que o Futebol Clube do Porto venceu o Benfica, diz: time do Porto vence o Benfica. Faço esta pequena observação que poderia parecer sem importância, mas é para que todos fiquem sabendo que o grupo que foi a Lisboa é única e exclusivamente de elementos do Futebol Clube do Porto e não com alguns do Oporto Cricket Club, como o Jornal Desportivo da Capital fez constar, talvez por mais informações. O que nós podemos dizer? Ontem como hoje, tudo igual. Com a imprensa da capital do Império a ser facciosa e tendenciosa, mas como nos dias do clube com história. Nós sabemos que sem memória não há história e sem memória não há futuro. Nunca deixaremos de lembrar como as coisas se passam neste país, desde os primórdios do futebol até aos nossos dias. Aguardo por vocês no próximo episódio de Dias do Clube com História. O portista vive, subsiste, é eterno. O portista sente, sofre, luta. O portista quer, pede e exige. O portista junta, acumula e ganha. Numa simbiose perfeita com a personalidade de cada um, o portista é educado, aprende, é formado e torna-se melhor. Como pessoa, como homem e como... Se és um super portista, junta-te a nós. Superportista, dragão indomável. Visita-nos em superportista.pt e superportista.com.